Olá a todos, estamos de volta com o estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora no Siman Mem Dalet, 44º capítulo. Esse capítulo vai falar sobre Maim Acharonim, Zimun e Birkat Hamazon. Depois que a gente acabou toda a saudade, chegou o momento de fazer Birkat Hamazon. Agora, antes de fazer a Brachá do Birkat Hamazon, temos duas etapas, chamadas de Maim Acharonim e Zimun. Vamos começar com Maim Acharonim. Maim Acharonim é aquela água que a gente usa para jogar nas mãos e limpar as mãos antes de fazer o Birkat Hamazon. A Gemara chega a falar que Maim Arishonim, a Maim de Netilat Yadayim que a gente faz antes de comer é mitzvah, e Maim Acharonim, chová. Maim Acharonim é uma obrigação. E fala a Gemara que a obrigação é maior do que mitzvah. Ou seja, de certo ponto de vista, Maim Acharonim, essa água que se joga nas mãos depois de comer e antes do Birkat Hamazon, ela tem uma obrigação maior do que Netilat Yadayim. Qual o motivo de Maim Acharonim? Por que a gente faz isso? Se a gente tem um motivo oficial, um segundo motivo que os Rishonim trazem, que a gente encontra na Gemara, e um terceiro motivo baseado na Kabbalah. O motivo oficial, digamos assim, de Maim Acharonim, é que antigamente eles costumavam comer com a mão, e eles tinham um tipo de sal, que a Gemara chama de um Melach Sdomit, é um sal que ele vem de Sdom, vem do Mar Morto, que é um sal muito, muito forte, e se a pessoa deixasse a mão, não limpasse direito as mãos depois de comer, já que ela encostou na comida, encostou no sal, esse sal, caso a pessoa colocasse os dedos, a mão no olho, podia acabar causando cegueira. Ele era muito, muito forte, podia cegar o olho da pessoa. Então, falaram nossos sábios que antes da pessoa fazer Birkat Hamazon, logo depois que acabou de comer, deve se limpar as mãos. Ou seja, a função de Maim Acharonim é limpar as mãos porque a pessoa terminou de comer. Devido ao que ele comeu, devido ao fato de ter comido algo com sal especial, deve-se limpar as mãos por motivos medicinais para evitar essa doença, essa preocupação com os olhos. Outro motivo que a gente encontra na Gemara, que os Rishonim trazem também, é como preparação para Birkat Hamazon. Às vezes a pessoa comeu, de novo, quando se costumava comer com a mão muitas das comidas, a mão está suja, não é o jeito correto de fazer uma brachá. Então, antes de fazer Birkat Hamazon, antes de começar a comer, a pessoa tem que lavar um pouquinho as mãos, lavar, purificar as mãos, para poder fazer Birkat Hamazon como se deve. Além disso, aparece na Kabbalah uma mitzvah especial de fazer Maim Acharonim. Os poskim não trazem muito motivo, mas aparece que, de acordo com a Kabbalah, deve-se fazer Maim Acharonim antes de Birkat Hamazon. Agora, os dois primeiros motivos que a gente encontra, o motivo desse sal, Melach Sdomit, esse sal que vinha do Mar Morto, que é um sal mais forte, e o motivo das mãos sujas, que antes de fazer o Birkat Hamazon a pessoa deve limpar as mãos, esses dois motivos, eles a priori não são válidos hoje em dia. Primeiro, porque a gente não usa esse sal, a gente não tem esse sal especial, algum tipo de sal, obviamente não é para pôr sal no olho, mas a gente não tem um sal que é a ponto de ter risco de cegar os olhos, é algo do tipo. E também, já que a gente come com garfo e faca, as mãos geralmente elas tendem a estar limpas depois da seuda. Por esse motivo, fala o Kitzur Shulchan Aruch, Bedin Maim Acharonim Arbe Mekilim. Com relação a Maim Acharonim, com relação ao cumprimento dessa mitzvah de Maim Acharonim, muita gente mekel, muita gente não cumpre, deixa de fazer isso. Aval nachon lechol reshamayim lizer bem. Porém, é devido que todo mundo que ele é Yirei Shamayim, todo mundo que ele tem um temor aos céus, ele quer fazer as coisas da melhor forma possível, é correto que ele sim faça Maim Acharonim. Certo? Então muita gente costuma não fazer, isso é um costume que se espalhou para muitos lugares, muitos Yehudim costumam não fazer, mas o ideal é que a pessoa sim faça. A priori não tem diferença entre homens e mulheres. Tanto homens quanto as mulheres devem fazer. Assim o Rav Ovadia escreve, por exemplo, que tanto homens quanto mulheres devem fazer Maim Acharonim. Porém, alguns poskim ashkenazim dizem que a verdade é que hoje em dia não precisa fazer Maim Acharonim, porque a gente não tem esse sal e a gente come com garfo e faca. Mas, já que a gente costuma rigorar, tanto pela dúvida quanto pelo motivo da Kabbalah, as mulheres muitas vezes não costumam rigorar em situações como essa, e as questões da Kabbalah muitas vezes não têm a ver com a vida particular das mulheres, dependendo do caso, obviamente, mas geralmente só faz coisas baseadas na Kabbalah alguém que ele tem uma
estudo da Kabbalah, certo? No dia a dia a gente não costuma fazer costumes diferentes baseado na Kabbalah, só alguém que realmente vive nesse nível, vive nessa situação. Então, já que muitos homens não fazem porque eles não vivem na situação da Kabbalah, e mesmo aqueles que fazem, eles fazem só para rigorar, só para na dúvida fazer da melhor forma possível, e muitas vezes as mulheres elas não receberam sobre si mesmas a vontade ou a necessidade de rigorar em casos de dúvida, por isso muitas mulheres não costumam fazer. Então entre os Faradim, o Ravada fala que não tem diferença, acho que nas Faradim, desculpa, Ravada fala que não tem diferença homens e mulheres, os dois devem fazer Maim Haronim. Entre os Ashkenazim, o costume é que os homens fazem e as mulheres não, mas obviamente uma mulher que queira fazer Maim Haronim não tem problema nenhum, ela pode fazer sem problema. ואין צריכים ליטול אלא עד פרק שני מן האצבעות, וישפיל עליו קודם שמן הגבם, ומברך הוא נוטל בראשונה. Não precisa fazer na mão inteira, não é igual no Netilat Yadayim que a gente molha a mão inteira, somente precisa das duas primeiras partes do dedo, certo? A gente pega os dedos da mão, quando a gente dobra eles têm 3 partes, as duas primeiras partes, que geralmente são as que sujam quando a pessoa está comendo, essas precisam ser limpas com Maim Achronim, não precisa a mão inteira, no dedão é suficiente a primeira parte do dedão, as partes mais exteriores. E quando a pessoa faz Maim Haronim, ele tem que colocar as mãos para baixo, ele tem que colocar os dedos para baixo para que a água venha limpe e caia para fora, tire para fora a sujeira. Então, ao fazer Maim Haronim, deve-se colocar as mãos para baixo, jogar água, não é só jogar um pouquinho de água, certo? Às vezes a gente acha que Maim Haronim é pegar um pouquinho de água, jogar na mão, espirrar 2, 3 gotinhas e acabou. Não, a função de Maim Haronim realmente é limpar um pouquinho as mãos. Então, se joga uma quantidade necessária para limpar pelo menos essas partes do dedo. E logo depois se costuma secar. Não tem obrigação de secar a mão, mas se costuma secar a mão logo depois. Ele traz aqui que quem vai fazer o Birkat Hamazon tinha um costume que uma pessoa fazia o Birkat Hamazon para todo mundo, ou pelo menos a pessoa que vai fazer Zimun, ele deve fazer Maim Haronim primeiro. הלכה ב' אין נותרים על גבי קרקע במקום שבני אדם הולכים, מפני שרוח רע שורה על מים האלו. Essa água que é usada para Maim Haronim, a água que não é água que é usada, na verdade, é água que foi usada para Maim Haronim, água que caiu num outro copo, por exemplo, o que mais se faz geralmente é que você pega um copo cheio de água limpa, um copo vazio, e as pessoas vão fazendo Maim Haronim no mesmo copo, esse segundo copo onde foi jogado Maim Haronim, essas águas são consideradas como se tivesse um espírito de impureza nessas águas, por isso não se pode jogar num lugar onde as pessoas passam, para que ninguém pise sobre essas águas. Então se joga num copo, algo do tipo, e depois esse copo pode ser jogado na pia, por exemplo, mesmo que tenha lá pratos e garfos e colheres a serem lavados, não tem problema jogar essa água na pia depois, mesmo que vai cair no prato, porque na continuação a pessoa ainda vai lavar, vai enxaguar esses pratos e copos e vai tirar toda a água de Maim Haronim. Então não se joga Maim Haronim num lugar onde pessoas passam. Se alguém quer fazer no chão, por exemplo, não pode fazer no chão, onde vai ter alguém que vai passar depois. Mas embaixo da mesa, que até que tirem a mesa, ou até que alguém passe por lá, a água vai ter secado, já vai ter absorvida na terra, não tem problema nenhum. Mas tomar cuidado só de não jogar num lugar onde as pessoas passam. Deve-se fazer isso num copo e jogar o copo de fora depois, ou embaixo da mesa onde ninguém vai pisar. O menagev adav achar ka mevarech birkat hamazon velo yafsik ben anetila le birkat hamazon. Deve-se secar a mão logo depois e brevemente, logo após a Maim Achronim, deve-se fazer birkat hamazon. Não deve-se esperar muito. Chazal trazem que techef le netila bracha. Logo depois de Maim Achronim, a pessoa deve fazer Birkat Hamazon e não deve enrolar entre um e outro, e o costume é que de não falar. Depois que a pessoa faz Maim Haronim, ele não deve falar até fazer Birkat Hamazon, assim as pessoas vão acabar fazendo Birkat Hamazon mais rápido. Já que essa água de Maim Haronim tem um ruach ra, tem um espírito impuro que fica nessa água, não se costuma deixá-la na mesa na hora do Birkat Hamazon. Deve-se cobrir o copo onde se jogou Maim Haronim, ou colocar na mesa do lado que não está sendo usada, ou levar para a cozinha, ou algo do tipo. Caso esqueceram, e a pessoa no meio do Birkat Hamazon viu que esqueceram um copo lá, não tem problema, pode continuar fazendo Birkat Hamazon, isso não invalida o Birkat Hamazon, só o ideal é que realmente lechatchila, a priori, que se tire isso da mesa.